Olá, pessoal! Eu sou a Fernanda e eu ajudo as mamães a desenvolverem a autoestima e a autoconfiança em seus filhos. E nessa conversa de hoje, nós vamos abordar, então, as diferenças que existem de uma agitação normal e a tão, falada hiperatividade. Quem nunca se deparou com uma criança que corre para lá e corre para cá, que não consegue parar quieta um minuto sequer? Não é incomum, com a permanência, desse comportamento, agitado, nas crianças. Então, não, a gente consegue observar, onde a gente vê muitas crianças juntas, é bem fácil a gente observar esse comportamento, né? Mas vocês provavelmente já ouviram alguém dizer que se trata de uma criança hiperativa. Mas o que é isso? Para surpresa de alguns, existe sim uma diferença, uma diferenciação entre hiperatividade e uma agitação, que sim, é normal, é natural, e que pode ser estabelecida essa diferença. Então, como poder perceber o que é uma agitação normal e o que é uma agitação que atrapalha e que prejudica a vida dessa criança? O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, explica esse fato e ele explica qual é a diferença. A hiperatividade é um sintoma do TDAH. Então, é uma atividade motora, é uma agitação motora excessiva quando comparada. Então, essa criança, quando a gente compara a agitação dela, é uma agitação maior comparada com a das outras crianças que vivem no mesmo ambiente, que têm a mesma faixa etária. Geralmente, há uma dificuldade em se manter o ritmo, a persistência, o controle dos movimentos e da própria ação da criança. Então, nesse contexto, o que a gente tem que levar em conta é se essa criança, ela se comporta dessa forma, desse jeito, todo o tempo. E onde que ela se comporta assim? São em todos os ambientes, em todos os contextos? Ela se comporta assim na escola, na família, com os seus relacionamentos de forma geral? Quando se fala com ela, ela parece que está distante, que ela está pensando em outra coisa durante a conversa? Ela possui uma curiosidade que parece que não para nunca, a ponto dela não se interessar em fazer as coisas, ou demorar, ou mesmo de esquecer as coisas que ela tem que fazer ou que ela estava fazendo, ou qualquer atividade que exija um esforço mental mais prolongado. Esses fatos podem sim despertar, pode acender aquela luzinha vermelha, como eu falo, um sinal de alerta. Então, é importante a gente ficar atento. Se for uma atividade que prenda o interesse, ela provavelmente ela vai querer fazer com mais rapidez, que às vezes é chamado do hiperfoco. Então, ela mergulha naquele tempo para dar conta de fazer rapidinho, sem nem perceber o tempo passar. Já o caso de uma agitação normal, de uma agitação simples, ela pode se dar ou apenas em um ambiente, então num contexto, ela pode ser uma agitação temporária, ou por exigência do lugar que ela está, ou do tipo de atividade que ela está fazendo, ou porque o que é proposto não é atrativo para ela, mas quando isso passa, ela é capaz de voltar a um ritmo considerado normal para os padrões comuns. Uma boa dica para a gente diferenciar a hiperatividade da agitação, então eu vou dizer algumas coisas que são referentes à hiperatividade agora. Então, as crianças hiperativas, elas apresentam, como eu disse anteriormente, dificuldade em terminar coisas que elas começam. O outro item que eu também falei e estou reforçando, ela se distrai facilmente com qualquer estímulo, às vezes com coisas até sem importância. Elas podem apresentar problemas de ansiedade, de concentração, problemas com a organização, com
de planejar algumas coisas mentalmente, problemas de disciplina. Então, essas coisas, elas também são, em alguns momentos, impulsivos, têm uma inquietude tanto mental quanto corporal. Às vezes, a gente percebe as crianças hiperativas, quando a gente diz que elas não podem ser de determinado lugar, elas têm uma agitação motora tão grande que, às vezes, elas começam a balançar o pezinho, né, ou a perninha, de tão difícil, de tão grande que é o esforço que elas têm para ficarem daquela forma. Eles têm também, em geral, noção de que fazem errado e eles acabam se arrependendo, não é isso, né? Eles não têm uma intenção de estarem inadequados em algum momento, né? Podem apresentar, em alguns casos, dificuldade para dormir, mas quando eles dormem, eles podem ter dificuldade para acordar. Então, tirar, às vezes, essas crianças da cama pode ser um problema, né? E o comportamento, então, quando é agitado ou inquieto, que não existe, então, uma patologia, né, é um comportamento normal chamado agitação. Então, agora eu vou dizer quais aspectos que são relativos a uma agitação natural de toda criança, né? Então, quando é uma agitação, né, como por exemplo, que o comportamento se dá em consequência, né, de descobrir, de explorar o ambiente, quando algo é muito interessante, né, ele consegue prestar atenção. Essa criança que é agitada, mas quando é apresentado algo do seu interesse, ele consegue prestar atenção. A criança, quando se distrai, não é algo assim que seja muito, né, sem muita importância, né? A criança se distrai quando algo não lhe motiva, quando o que está sendo passado para ela não lhe é interessante. Aí então ela distrai. É alegre, né? Tem vitalidade, pode ser travesso, mas não necessariamente uma criança violenta, costuma se relacionar bem com os outros, consegue escutar o outro, né? Ainda claro que essa criança que é mais agitada, talvez em algum momento desobedeça, ela tem mais facilidade para saber aonde estão seus limites de comportamento. Então, como é feito esse diagnóstico, né? Os sintomas de TDAH, eles podem ser de fácil percepção e o diagnóstico é clínico, né? Através de uma boa anamnese, né? Alguns protocolos, né? Então, existem sim, né, algumas coisas que podem confirmar esse diagnóstico, né? Que um especialista, que um profissional experiente, né, poderá então já pode ser o suficiente, né, para poder fechar esse diagnóstico, né? Geralmente, esses especialistas estão acostumados, né, a fazer esse tipo de diagnósticos, já estão envolvidos nesse processo. Então, gente, espero que vocês tenham visto com mais clareza a diferença de uma criança hiperativa de uma criança com uma agitação natural e normal, né, dessa fase que eles estão vivendo. Dúvidas podem deixar nos comentários e espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Beijo!